o Senhor tem um lugar alto. Só que eu preciso acreditar nisso e sair do lugar baixo. Repita assim comigo com muita força. Não acabou. Deus está só começando. Olha, todo ano é um desafio falar aqui diante de vocês, porque é impossível chegar aqui e não se emocionar. Mas esse ano eu falei que isso não ia acontecer. Então vou segurar firme e forte. Mas existe algo que nós ouvimos no início deste trabalho, que foi que o Senhor tem um lugar alto para nós. Repita comigo, o Senhor tem um lugar alto. Só que eu preciso acreditar nisso e sair do lugar baixo. Porque muitas vezes nós nos colocamos nessa condição de lugar baixo, quando na verdade o Senhor tem algo muito maior guardado para nós. O Senhor tem um lugar altíssimo, Ele tem planos maiores do que o nosso. Só que por misérias, muitas vezes por acreditar em mentiras, nós nos colocamos nessa condição de lugar baixo. Ainda ouvindo tudo que foi dito aqui, e ainda essa semana, o próprio Espírito Santo falou ao meu coração, através da mensagem de Agar. Quando chega o momento em que Abraão precisa colocar o filho para fora, eu imagino que não foi algo fácil, porque você mandar um filho embora não é fácil para ninguém. Só que aquele momento de separação, ele foi necessário para que a promessa se cumprisse. E aquilo veio muito forte para mim, porque existem escravos dentro de nós muitas vezes. E mandá-los embora é difícil, porque existem coisas que nós gostamos de carregar. Houve um momento na minha vida em que o Senhor veio com o tema deste trabalho, trazendo luz às minhas trevas. Eu, por muito tempo, eu quis me descobrir sozinha. Nunca quis abrir os meus sentimentos, nunca quis abrir o meu coração. Eu acreditava que se eu precisasse romper, se eu precisasse crescer, ia acontecer sozinha. Deus ia falar comigo, ninguém ia precisar falar nada e, de alguma forma, eu ia romper. Só que eu fui acreditando em mentiras. Ao invés de ser liberta, eu fui acreditando cada vez mais em mentiras. E eu me coloquei na condição de órfã com um pai presente. Eu passei a acreditar que o meu irmão, ele era melhor, que o meu irmão ocupava uma posição que eu nunca ia chegar, que o meu irmão ia fazer coisas que eu nunca ia fazer. Eu olhava para o meu irmão como um alvo inatingível, que eu nunca chegaria lá. E que, de alguma forma, sempre haveria uma diferença entre mim e ele. Ele sempre seria o melhor, ele sempre seria o favorito, e eu não. E aquilo foi me escravizando de tamanha forma que eu não percebia que eu me tornei a escrava que gostava de carregar algumas misérias. E quando nós precisamos romper, sair desse lugar baixo para ir para um lugar alto e ocupar a posição que o Senhor tem para nós, eu preciso querer e fazer um esforço para sair daquele lugar. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para te segurar naquela posição. Eu precisei pegar a escrava e colocá-la para fora. Eu precisei querer sair dessa condição para ocupar o lugar que Deus tinha para mim.
Então, jovem, talvez você tenha essa condição, uma falta de pai, talvez existe um abandono, existe dores aí. Só que não se trata da sua condição, mas de quem você quer ser. Porque você pode estar também na melhor condição de todos e se colocar no lugar lá embaixo, o mais baixo de todos. E para a promessa se cumprir na sua vida, você vai precisar romper com isso. É necessário uma separação, que muitas vezes ela é dolorida, para a promessa se cumprir e você viver o lugar alto do Senhor. Amém? Boa tarde, jovens. Ah, não, vamos pôr mais força, né? Boa tarde, jovens! Repita assim comigo com muita força. Não acabou. Deus está só começando. Essa, amém, a Ele. E por que eu quero iniciar com essa frase? No ano passado eu estive aqui e eu preguei essa palavra. Eu disse que não tinha acabado. Mas na realidade, quando eu preguei essa palavra, eu não preguei ela a vocês. Eu preguei ela para mim. Porque no ano passado passei por algumas coisas e algumas situações em que eu achei que tinha acabado. Eu achei que muitas coisas da minha vida tinham se encerrado. E quando eu preguei essa palavra, eu preguei de todo o meu coração, porque na realidade eu não estava pregando a vocês, eu estava pregando para mim. E facilmente nós podemos nos pegar nesse tipo de pensamento, em que acabou, em que não dá mais tempo, em que nós não vamos mais viver algumas coisas, mas isso é uma mentira. Repita comigo, isso é uma mentira. E é uma mentira que o diabo tenta fazer você acreditar. Ele tenta você fazer acreditar que não dá tempo mais de restaurar o seu relacionamento com o seu pai. Ele tenta te fazer acreditar que não dá tempo mais de você viver os seus sonhos, os seus projetos. Mas eu digo a você sem medo de errar. Como a Bruna disse agora, eu acredito que existem muitas promessas nas nossas vidas que elas não se materializam por uma falta de posicionamento, por uma falta de você ocupar o seu lugar. Quando nós olhamos para a promessa que o Senhor fez ao povo de Israel de restauração e reconstrução do templo, lá deixa bem claro, aquele povo tinha uma promessa e uma profecia de 70 anos antes da reconstrução começar. Só que por um breve momento, eles se colocaram numa posição dizendo que talvez não era a hora, talvez não era o momento, se convencendo do engano. E você não pode cair na besteira do auto-engano, porque é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Muitas vezes você se coloca numa posição e acredita que não é para você, acredita que você não vai viver, pois eu digo a você, esse ano de 2024, ano passado, como eu disse, eu pensei que muitas coisas estavam se encerrando, mas eu digo para você com toda a convicção da minha alma, nesse ano de 2024, eu pude viver momentos, assim, se eu pudesse definir esse ano em uma palavra, seria um ano de restituições sobrenaturais. A primeira delas, e essa vai para os pais. Talvez, pai, você pode pensar que não tem como mais correr atrás do prejuízo com o seu filho. Só que eu tenho uma palavra no meu coração, que é a palavra de Joel 2,25, que o Senhor diz, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes, eu também não tive pai, eu também vivi tudo isso. Meu pai, embora fosse um pai presente, ele, embora fosse um pai vivo, mas ele foi muito ausente emocionalmente na minha vida. Isso me trouxe muitos buracos, enfim, você já ouviu tudo isso. Só que hoje eu posso vir aqui e não contar mais uma história triste de paternidade, mas eu posso dizer a você que nesse ano de 2024, eu vivo com o meu pai uma restituição de momentos incríveis e sobrenaturais. Eu nunca andei de bicicleta com meu pai quando eu era criança.
Mas hoje, aos 29 anos de idade, eu posso dizer que eu acordo de manhã muitas vezes e saio para andar de bicicleta com o meu pai. E o que eu quero ensinar a você é: não é tarde demais. Nunca é tarde demais. Todas essas pessoas que falaram aqui, todos nós éramos Onésimos, aquele que era inútil. Eu também um dia fui um inútil. Eu também fui um dia taxado de muitas outras coisas, de nomes que eu nem vou citar aqui. Mas, se você acreditar, crer que Deus, Ele tem algo com você, e você tomar posse disso, você pode sair desse lugar baixo, como a Bruna disse. Só que eu entendo também que Onésimos, muitas vezes, precisam de alguns Paulos na sua vida. Eu posso dizer que o Bispo Maurílio, na minha vida, ele foi um Paulo. A Bíblia fala, em Filemão, que Paulo gerou Onésimo na prisão. E eu posso dizer que o Bispo Maurílio foi esse Paulo na minha vida. Mas onde eu quero chegar com esse raciocínio? Tudo que Onésimos precisam é de um Paulo que acredita neles. E hoje, eu não sei se você está na condição de Onésimo ou está na condição de Paulo, mas definitivamente você precisa fazer um risco no chão e sair da condição de inútil, sair da condição baixa, sair desse lugar raso e assumir uma outra posição. E se você não acreditava em você mesmo, não acreditava que você era capaz, eu digo uma coisa a vocês: eu acredito em vocês. Tamires, eu acredito em você e acredito que você vai estar nos maiores lugares deste país, em nome do Senhor Jesus. Eu acredito em você. Todas essas pessoas acreditam em você. Eu acredito em você, minha filha. Você pode ir mais longe. Eu acredito em você. Eu acredito em você, filho. Eu vejo o seu talento. De longe eu vejo. Você é criativo. Vai. Rompa. Você pode mais. Tudo que Onésimos precisam é de Paulo que venham acreditar neles. Hoje, olhe para essa pessoa que está do seu lado, mas olhe nos olhos dela e diga para ela: eu acredito em você. E comece e declare sobre ela: você vai ser isso. Comece a declarar a palavra sobre ela: você vai crescer, você vai avançar, você vai alcançar os lugares mais altos. Eu acredito em você. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? O próprio Deus usando pessoas que estão do seu lado, dizendo e ativando dentro de você esse potencial que o Bispo Vitor disse. E creia, porque hoje é um dia que o Senhor tirou o nosso teto, que o Senhor arrancou aquele teto, como foi com aquele paralítico com os 4 amigos, e arrancou para nós vivermos coisas extraordinárias. Porque eu digo a você, a melhor época, a melhor fase, a melhor estação da sua vida, ela ainda não chegou, e ela começa agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Eu os amo.